Você já reparou como às vezes esperam que o psicólogo e a psicóloga seja um robô? Impecável, sem sede, sem cansaço, sem poder dar um gole de água. A pergunta é, quando a gente transforma o psicólogo em máquina, a terapia melhora ou ela piora? Olá, eu sou a Jéssica Morim e a minha missão é ensinar terapia cognitivo-comportamental de maneira descomplicada para te ajudar a atender com confiança e fidelizar os seus clientes. Hoje eu quero compartilhar minha visão sobre a idealização robotizada do psicólogo, começando por algo simples. Eu bebo água, eu tomo café e eu incentivo meus pacientes a se hidratarem durante a nossa psicoterapia. Isso não é um descuido, nem uma informalidade excessiva. É um posicionamento clínico sobre o que significa ser um profissional humano dentro da sessão. A expectativa de perfeição é uma armadilha. Quando a imagem do psicólogo é de alguém sem necessidades, qualquer gesto humano pode parecer falta de técnica. Um gole de água vira uma quebra de setting. Um café vira falta de neutralidade. Eu vejo essa idealização como uma ansiedade relacional. A fantasia de que, se o terapeuta for perfeito, a terapia será perfeita. Só que perfeição congela a relação. E na TCC, a gente trabalha com o que é funcional, não com o que é perfeito. A humanização é dado clínico, não distração. Beber água em sessão comunica de forma sutil que autocuidado é legítimo. Em TCC, modelagem importa. Comportamentos observáveis ensinam sem transformar a sessão em palestra. Quando eu digo, se quiser, pega sua garrafinha, eu reforço um hábito que impacta energia, atenção, cefaleias e até o humor. Isso não substitui a técnica. Isso cria um contexto para que a técnica funcione melhor. E a neutralidade? Neutralidade não é esterilidade. É não fazer a sessão girar em torno do terapeuta. Tomar água de forma discreta e coerente com o set não desloca o foco. O que desloca o foco é usar o consultório para expressões pessoais sem finalidade clínica. Então a pergunta útil não é o que pode ou não pode fazer. A pergunta útil é, isso atrapalha o foco do paciente? É coerente com o contrato ou com a formulação de caso? Mas você pode estar se perguntando, né? De onde foi que a Jéssica tirou o exemplo de beber água? É uma conversa que acontece no Threads de vez em quando que as pessoas parecem estar horrorizadas em saber que o seu psicólogo ou a sua psicóloga sente sede. Um exemplo prático. Um paciente ansioso nota que eu estou tomando água e pergunta se pode fazer o mesmo. Eu digo, claro. Minutos depois, ele percebe que estava prendendo a respiração e relaxa. Eu posso usar isso para trabalhar a autorregulação. O que muda na sua atenção quando o seu corpo está minimamente cuidado? Às vezes ele está com sede e não tem coragem de tomar água porque acha que é um ambiente super formal. Outro exemplo, um paciente com uma crença rígida de controle vê o meu café e pensa e diz que isso é antiético. Eu valido a preocupação e exploro a crença central. Quando algo foge do script, surge insegurança, transforma aquele momento em oportunidade de flexibilização cognitiva. Não é sobre o café, é sobre a tolerância à imperfeição. Mais um exemplo, um paciente com histórico de invalidação interpreta meu gole de água como desinteresse. E eu metacomunico. Percebi que quando eu tomo água, você percebe como um afastamento. O que dispara essa leitura? Isso abre espaço para trabalharmos esquemas de abandono sem ter um teatro ou uma questão maior em relação a isso. Onde que costuma dar ruim? Falta de intencionalidade. Quando fazer alguma coisa, quando mexer em objetos, quando checar o celular, isso acontece sem propósito e o foco pode se perder. Não faz sentido, também nesse contexto, que o psicoterapeuta funcione como uma estátua de museu na sua prática. Ser humano é ser vivo,
e isso gera movimento. E um excesso de autoexposição pode dar ruim. Quando o café ou garrafinha viram alguma coisa recorrente, você perde a sua atenção, isso pode ser ruim. Como eu conduzo na prática uma intencionalidade silenciosa, eu bebo água de forma discreta, como um comportamento normal e não performático. A metacomunicação, quando necessário, se o paciente percebe e reage, eu trago isso como um dado da relação. Isso já me aconteceu. Eu tive uma paciente que ela não bebia água durante a sessão porque ela achava que era um ato antiético. E nós conversamos sobre isso e a partir de hoje ela faz isso, ela traz a sua garrafinha, ela toma água, ela faz as suas pausas dentro da nossa sessão e isso humanizou o nosso trabalho. Isso traz impactos na relação terapêutica positivos. Quando o terapeuta ele é humano e previsível, a aliança tende a ficar mais forte. O paciente confia no que é real e não o que é performance. Na TCC, colaboração exige presença e naturalidade. Um terapeuta robotizado pode parecer seguro, mas muitas vezes opaco. Opacidade aumenta projeções. Humanização reduz projeção e aumenta a capacidade do paciente de nomear o que ele sente naquela relação. Sobre as expectativas dos pacientes. Muitos chegam com o script do terapeuta perfeito. Eu não compro essa ideia. Eu explico com delicadeza que o foco do processo não é a performance e que se algo no meu comportamento gerar desconforto, isso vira material de sessão. A expectativa sai do terapeuta não erra para transformarmos ruídos em insights. A minha opinião resumida. Eu defendo um terapeuta humano, intencional e ético. Eu bebo água, eu tomo café, eu incentivo a hidratação. Uso isso como um apoio clínico quando faz sentido. O problema não está na humanidade. O problema está na falta de propósito ou narcisismo no setting terapêutico. A TCC ganha quando o comportamento do terapeuta é coerente com a intervenção e quando ela é humana, e perde quando viramos caricaturas de um profissional perfeito. Se esse papo fez sentido para você, curta aqui o vídeo, comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda, se já viveu algo assim no consultório, ou como paciente, ou como terapeuta. Quero ler suas percepções e as suas dúvidas. E fica o meu convite para você participar do nosso canal no Telegram, participar da nossa comunidade e participar do nosso network.